E por causa, muitas vezes, da fúria de uma tribulação, de uma tempestade, às vezes a gente rema, se esforça, trabalha, luta, mas parece que não há avanço. Pelo contrário, os ventos são muito fortes, contrários, adversidades, são mais fortes do que a nossa força pode suportar. Os discípulos conheciam aquele mar. Vários dos discípulos eram pescadores e cresceram ali no meio daquele mar. Eles eram peritos em Mar da Galileia, em navegação. Eles eram pescadores experientes. Mas há momentos na nossa vida que você pode ter um casamento de 30 anos. Você pode ser muito experiente. Você pode até dar aula sobre casais. Mas às vezes há adversidades que chegam de uma maneira repentina e você não sabe o que fazer. E a experiência não conta mais. Às vezes você é um pai aí que criou seus filhos e seus filhos já são adultos, mas vem uma tempestade, às vezes uma adversidade. Tudo aquilo que você conhece sobre filhos, sobre educação de filhos, parece que não adianta, porque foge do seu controle. A adversidade se torna mais forte do que a sua capacidade de entender e de fazer alguma coisa. Ficamos à mercê, no meio do mar da tempestade. E a vitória parece longe. E ressalta ainda mais a nossa dependência na intervenção e no livramento de Deus. São circunstâncias difíceis que nós passamos na vida, na família. As tempestades, onde ninguém aqui está isento de passar por essas adversidades. Estavam ali no Mar da Galileia homens que andavam com Jesus, mas eles passaram por uma tempestade. Você pode andar com Jesus. Aliás, devemos andar com Jesus. Ele é a nossa vida, Ele é a razão da gente viver, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Mas isso não isenta você também de passar por tempestades e aflições. De repente, as ondas das adversidades chegam na nossa vida e casa. E aí? Uma doença séria, que abala a família inteira, um acidente, um divórcio traumático, deixa o cônjuge ferido, os filhos amargurados, um filho que permanece e se afunda nas drogas, na rebeldia. Estou falando de casos concretos, saindo do abstrato e vindo para as realidades da nossa vida, quando as tempestades chegam. Uma traição, desentendimentos no lar que não cessam, uma crise nas finanças por causa talvez de um desemprego, uma depressão que toma conta de um membro da nossa família, que a gente nunca imaginava que ia ter isso dentro da nossa casa. A gente é crente, a gente segue a Jesus, mas como que isso chegou? Tempestades, elas são assim. São as adversidades, elas chegam repentinamente. E às vezes, experiência, as nossas capacidades, recursos, não servem para nada nessa hora. Como os discípulos no meio do Mar da Galileia. Quando as tempestades chegam, elas trazem também para a nossa vida, ou elas expõem na nossa vida o cansaço, gera um esgotamento físico, mental, emocional. Mateus 14, 24, o texto diz que o dia já tinha sido cansativo para os discípulos e para Jesus. E aí eles pegam o barquinho, vão para o Mar da Galileia, e o texto de Marcos 6 relata que eles estavam já fatigados, eles estavam esgotados da sua força, de tanto remar, eles estavam ali já exaustos. Os ventos eram contrários, eram fortes, e eles não tinham mais força no braço para continuarem remando. A Bíblia diz que eles começaram a remar, eles saíram ali no barquinho para navegar por volta das 6 horas da tarde. E já era de madrugada, eles estavam no meio do mar, depois de um dia já cansativo, atendendo às multidões.
E era 3 horas da manhã, e eles estavam ainda no meio do mar, e cansados, exauridos. Eles já tinham remado cerca de 5.000 metros, como diz a Bíblia, 5 quilômetros. E talvez você esteja assim, num sofrimento, numa tempestade na sua casa, na sua vida, e você se encontra exatamente cansado, esgotado, fisicamente, emocionalmente, cansado de sofrer, de esperar, de chorar. Quem sabe alguns até cansados de orar, sem forças espirituais. Eu, como pastor, eu tenho encontrado muita gente cansada. Muita gente cansada. Jesus encontrou muita gente cansada. Aliás, Ele veio para isso. Ele veio justamente para levar os nossos fardos. Tem encontrado muita gente que está cansada até de viver. Tem muita gente querendo, inclusive, tirar sua própria vida porque não aguenta mais. São as tempestades. São as adversidades. Muitas delas nos levam ao nosso limite e nos levam ao reconhecimento do quão frágil a gente é. Nós pensamos muitas vezes que somos super-homens. Somos lá da equipe dos Marvels. Mas as tempestades chegam e a gente vê que a gente é pó. O quanto a gente precisa de Deus na nossa vida. Nas tempestades, quando elas chegam, muitas vezes elas trazem para nós um tempo de espera.